Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma oração cantando. Se você puder me acompanhar, sou muito grato. Tu és meu amor, meu amor, meu amor. Tu és meu amor, meu amor, meu amor. Doce Espírito Santo, Tu és meu amor. Tu és meu amor, meu amor, meu amor. Tu és meu amor, meu amor, meu amor. Doce Espírito Santo, Tu és meu amor. Amo sentar aos Teus pés, amo ouvir a Tua voz, amo saber Tua vontade, tenho prazer em obedecer. Eis-nos aqui, Santo Espírito de Deus. Santos e santas, é um prazer voltar a essa casa. Deus abençoe a confiança do pastor Eduardo e de sua digníssima esposa. Obrigado à Igreja Conexão. Vamos ler um texto bíblico juntos, por gentileza? Atos dos Apóstolos. Eu lerei o capítulo de número 2, no versículo 4. Eu já me alegrei bastante por chegar e os irmãos estarem em contínua oração. Lembrando que o nosso Deus não é o Deus falso de algumas pessoas. E por que eu digo falso? Porque eles têm boca, mas não fala. Têm olhos, mas não veem. Têm braços, mas não operam. Têm pernas, mas não andam. O nosso Deus tem ouvidos e ouve, tem voz e fala, e suas mãos operam em favor do seu povo. Nessa noite, eu quero garantir aos senhores e às senhoras, Deus vai responder à oração. Então fica atento. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um graças a Deus? O nosso Deus vive, Ele ouviu e agora vai responder. E você que está me olhando dizendo, mas eu não disse nada, eu fiquei só ouvindo a oração do irmão ou da irmã. Ouça, o Senhor não somente ouve vozes do aparelho oral, o Senhor também ouve os corações. Deus ouve os pensamentos, Ele entende a intenção dos corações, mesmo que as pessoas não digam nada ou não manifestem nada. Por isso, amigos e amigas, Deus vai responder você, mesmo sem você ter falado audivelmente com Ele. Tá bom? Se alegre, em todo modo se alegre. A palavra de Deus é boa e é eficaz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz assim o texto bíblico.
E todos foram cheios do Espírito Santo. No 3, a igreja pode repetir a mesma frase? 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo. Muito obrigado. Sentem-se. Senhoras e senhores, nessa noite, o Espírito de Deus pediu para eu compartilhar uma mensagem sob o título 12 sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, conforme o livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então, eu pretendo expor a vocês 12 sinais, 12 marcas que autenticam uma igreja que é cheia da terceira pessoa da Trindade, a saber, o amado Espírito de Deus. Tá bom? Nessa noite eu pretendo dar aos irmãos informações suficientes para que os irmãos não mais achem que as pessoas de determinados grupos ou com determinadas manifestações sejam pessoas cheias do Espírito Santo, sem compreender os pré-requisitos da Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia Sagrada é o nosso livro regra. Todos creem assim? Amém ou não amém? Amém. Então, se você acredita que a Bíblia Sagrada é manual do cristão, é a bússola do seguidor de Jesus, é a nossa regra de fé e prática, eu gostaria de conversar com os amados a respeito dos sinais que biblicamente nos mostram uma igreja, um grupo cheio do Espírito Santo. Peço a você que fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos, pode ser? Atos dos Apóstolos é o livro base da minha pregação hoje. O primeiro sinal que eu quero destacar aos senhores e senhoras é que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se deposita na palavra de Deus. É o primeiro sinal. Assim que os irmãos foram cheios do Espírito Santo, conforme o registro de Atos 2, eles se levantaram na pessoa dos apóstolos e fizeram referência às palavras de Deus na boca dos antigos profetas. Então nós lemos no capítulo 2, olha só para você ver, versículo 16. Essas são palavras do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele vai explicar para as pessoas que estavam achando que os crentes estavam embriagados às 9 horas da manhã. Quando na verdade era um mistério de Deus que fazia aquele pessoal falar em línguas estranhas, dançar e manifestar algumas coisas não muito inteligíveis para a razão humana. E aí ele explica, gente, eles não estão embriagados. Na verdade está se cumprindo a profecia do profeta Joel, que falou há séculos daqui. Ele disse que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre todas as pessoas. E elas, cheias desse Espírito Santo, olha, elas falariam a palavra de Deus. E quando eles fizessem isso, também os filhos teriam visões, os velhos sonhariam sonhos, e não haveria distinção entre classe social. Porque até os servos e as servas, homens e mulheres, todos seriam cheios desse poder, falando as coisas de Deus. Olha só que interessante. A igreja cheia do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é uma igreja que olha para as Escrituras e respalda os movimentos que vive nas Escrituras. Posso ouvir um amém? Amém. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, hoje em dia, é a mesma coisa. Ela sempre está na palavra de Deus, investigando os oráculos do nosso Pai,
sempre estudando o que o Senhor falou na boca de Moisés, dos apóstolos, dos profetas. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que repousa, tem a sua confiança nas palavras de Deus, nas promessas de Deus e nos mandamentos de Deus. Segundo sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é missionária. Ela não para de anunciar as maravilhas de Deus. Assim que acontece o dia de Pentecostes e o derramar do Espírito Santo, e todos ficam cheios do Espírito Santo, falando em línguas conforme o Espírito lhes concede, estes que falavam em línguas começam a declarar as maravilhas de Deus para os muitos estrangeiros que lotavam as ruas de Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, que é a segunda mais importante no calendário ritualístico do povo judeu. Então tem um montão de gente estrangeira de outras nações ali presente. Os que estão cheios do Espírito Santo e falando em línguas, falam das maravilhas de Deus nos idiomas dessas pessoas e elas ficam maravilhadas, conforme nós lemos em Atos capítulo 2, dos versículos de 8 a 11. Também no capítulo 4 e versículo 31, diz o texto: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Também a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, que os crentes cheios do Espírito Santo, por ocasião de uma perseguição em Jerusalém, se espalharam para as cidades circunvizinhas, em toda a região da Judéia e também na região da Samaria, e eles anunciavam a palavra. Amigos e amigas, não existe pessoa cheia do Espírito Santo que não compartilhe o Evangelho. Porque Jesus Cristo disse, João capítulo 16, Ele é o Espírito da verdade, e Ele leva você a toda verdade. E quem é a verdade? João capítulo 14, verso 6, eu sou a verdade. Quando o Espírito Santo está sobre alguém, ele leva esta pessoa à verdade. E a verdade não é um texto decorado, a verdade é Jesus. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é cheia da verdade, ela é cheia de Jesus. Ela não consegue falar de outra coisa a não ser de Jesus. Por isso, é um sinal da igreja cheia do Espírito Santo. Compartilhar a mensagem da salvação, contar a todos o grande presente que recebeu. Na verdade, Deus não abandonou o mundo. Na verdade, nós não estamos à mercê das nossas consequências. E o Senhor disse assim, fiquem aí sozinhos. Na realidade, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. E qualquer um que olhar para ele, não será alvo da condenação, mas já tem a vida eterna. Pessoas cheias do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que publica o Evangelho. Se eu entendi bem, a igreja Conexão é uma igreja que nasce de uma visão evangelística. Portanto, é fruto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Se foi o pastor Eduardo quem fundou este ministério, então ele, cheio do Espírito Santo, exerceu este segundo sinal. Ele olhou as almas e disse, é minha responsabilidade publicar a elas a boa notícia do céu. O terceiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico que conta sobre os primórdios da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seguinte: ela sobrevive na oração.
A igreja que é cheia do Espírito Santo, legitimamente, porque muita gente arroga para si, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou um crentão cheio do Espírito Santo. Mas na verdade são pessoas que não correspondem com o que a Bíblia diz ser alguém cheio do Espírito Santo. Você não pode inventar um ser cheio do Espírito Santo. Você precisa olhar para o livro regra, você precisa olhar para o livro base da igreja nos últimos 2000 anos e precisa, a partir desta revelação da verdade, avaliar as suas experiências. Então, você pode estar incorrendo num equívoco, achar que é cheio, mas não é cheio. Ser cheio do Espírito Santo invoca, em primeiro lugar, ser depositado nas Escrituras, estar sempre buscando as Escrituras, estar com as palavras de Deus, as promessas de Deus e os mandamentos de Deus em seu coração. Em segundo lugar, é estar sempre indo anunciar as maravilhas de Deus por onde você passa. E em terceiro lugar, é uma igreja que está sobrevivendo à base de oração. Comunhão com Deus, contato com o alto. Ouça só, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Antes do derramar do Espírito Santo, eles estavam orando, conforme Atos 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1. Na hora da oração, os apóstolos Pedro e João subiam para o templo. O que é que você vai fazer no templo na hora da oração se não orar, senhoras e senhores? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro está trancafiado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja que é cheia da pessoa do Espírito Santo é uma igreja que entende que sem comunhão vertical não existe perfeição horizontal, não existe graça, não existe força, não existe sabedoria, não existe direção, não existe incentivo, não existe tudo que necessitamos para sermos quem somos, corpo de Cristo, guardiões da verdade, defensores do reino, luz do mundo, sal da terra, agentes do céu. Senhoras e senhores, o quarto sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive em comunhão com Deus e vive também em comunhão com os irmãos. E eu repito a minha alegoria: sem contato vertical não tem contato horizontal. É o amor que nós recebemos da parte de Deus, que compartilhamos com as pessoas do nosso redor. Não tem como uma pessoa não estar em contato com o Papai do Céu, recebendo do amor altruísta de Jesus, e conseguir amar as pessoas como deve amar. É por isso que homens de oração são homens mais amáveis. É por isso que mulheres de oração são mulheres que compreendem mais. A paciência daqueles que são forjados no contato com o Pai das misericórdias é nítido. É completamente diferente tratar uma pessoa que está em contato com o Todo-Poderoso, o detentor de todo o amor, de toda a misericórdia, e contatar uma pessoa que não tem relação nenhuma com o céu. É bem diferente, senhoras e senhores. Acho que todos têm essa experiência. Vejamos, por favor. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também diz no capítulo 2, versículo 44, que os que criam estavam juntos
e todas as coisas eles repartiam. Veja isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Eles estão sempre no templo juntos, eles estão sempre partindo o pão juntos, eles estão sempre orando juntos. E eles fazem isso com alegria, com humildade, com generosidade. Pessoas cheias do Espírito Santo, que formam uma igreja cheia do Espírito Santo, são pessoas que têm comunhão com Deus e reflete essa comunhão no contato com o próximo. Não existe isso de gente muito de Deus e horrível em casa. É uma falsificação evangélica. Não existe esse negócio, eu estou muito em contato com o pai aqui, mas eu quebro o pau em casa com a esposa. Eu não suporto olhar para a cara do meu filho. Eu passo pelo meu inquilino e não cumprimento. É necessário rever que tipo de cheio do Espírito Santo você é. Talvez você seja um daqueles de mentirinha. E tem muita igreja inventando coisa de ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, a pregação de hoje não é bem-vinda em muitas igrejas. Vocês sabiam disso? Tem um montão de igreja que não gosta desse tipo de pregação. Eles querem que eu diga, ó, ser cheio do Espírito Santo, só a parte positiva, Wilton, aquela coisa mais fácil. De falar em língua, levanta aí, vamos orar, que Deus vai curar os enfermos. E Ele cura mesmo, nós falamos em línguas, nós cremos em toda essa manifestação gloriosa. Mas, de maneira alguma, omitimos a verdade que liberta. A palavra que confronta, que transforma. Jesus, Ele é o caminho. Eis o que Ele diz. Suas palavras são palavras de vida eterna. Senhoras e senhores, o quinto sinal é que a igreja está sempre aprendendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E no versículo 46 diz que eles estavam frequentemente no templo, e você ia ao templo para adorar e ouvir explicações dos livros de Deus. A igreja que é cheia do Espírito Santo está sempre envolvida com o ensino da palavra de Deus. Está sempre promovendo cursos que alimentam um povo faminto de Deus, um povo sedento do Pai, pessoas que querem maior profundidade no relacionamento com a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que compreende o valor das Escrituras e por isso está diante delas, meditando, como a igreja de Atos dos Apóstolos, que continuava, perseverava na doutrina dos apóstolos e na frequência do templo. Diz o texto, todos os dias eles estavam no templo. Todos os dias. Isso aqui não está no meu esboço, mas eu vou dizer para vocês. Pessoas cheias do Espírito Santo geralmente querem estar na igreja todo dia, tá, gente? Isso é normal para a gente cheia do Espírito Santo. Não é igual pessoas que não são cheias do Espírito Santo, que acham que é uma coisa tediosa. Meu Deus do céu, explicações do livro antigo. Ai, meu Deus, mais música, não aguento mais o culto. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela mergulha na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo abre os olhos dela, abre os ouvidos dela, abre a mente dela, traz novo entendimento, nova sabedoria. Ela se torna uma pessoa sensível às coisas espirituais. As nossas percepções são tocadas. As nossas emoções são tocadas. Há um mergulhar em novas sensações. Oh, irmãos e irmãs, se você ainda não experimentou uma vida cheia do Espírito Santo, eu convido você essa noite. Esteja em oração enquanto eu prego.
Oh, Senhor, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo. Oh, Senhor, eu quero viver uma vida dessa grandeza, ouvindo a sua voz, recebendo os seus conselhos, vivendo de acordo com as revelações. Dias poderosos em Deus. Senhoras e senhores, o sexto sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, tem a ver com unidade e diversidade, não uniformidade. Deus não quer que as pessoas se tornem iguais umas às outras. Deus não quer destruir a nossa singularidade, as nossas diferenças. Pelo contrário, Ele pretende usar o seu jeito de ser, suas experiências, sua forma de ver e tratar alguns assuntos. Todos conectados em Cristo. Nós somos uma pluralidade de membros e cada um diferente um do outro, unidos em um mesmo organismo para dar honra, glória e louvor na representação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça deste corpo todo. Então vejamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 28 e 34, primeiro. O apóstolo Pedro diz que ele estava um pouco incomodado, porque ele precisava pregar para pessoas que não eram judeus. E eu explico. No início da igreja, todos os cristãos, todos aqueles que seguiam Jesus, eram judeus, no princípio. Então, a partir do capítulo 10, Jesus se revelou para uma família, para um povo não judeu. E os discípulos ficaram com medo daquilo. Será que é de Deus esse negócio? Será que Jesus não era só para nós, o povo judeu? Será que não era só nosso? E Ele é o Rei das nações, posso ouvir um amém? Ele é o Rei dos povos, posso ouvir um glória a Jesus? Meu Deus, alguns nem dão glória a Jesus, não fazem a menor ideia do que é Jesus não ser exclusivo dos judeus. Não fazem a menor ideia do que é Deus ter se revelado para um pequeno povinho ao longo de milhares de anos, enquanto nós estávamos aqui. E se esta revelação não tivesse sido partilhada para nós, deixa eu te contar, nós estaríamos ainda adorando o sol, a lua, as estrelas, o rio, o mato, o sapo, como os indígenas continuam fazendo até os dias de hoje. Sem revelação, somos cegos. Sem revelação, não mudamos em nada. Você entende isso? Ele é a luz do mundo, Ele é a palavra que veio trazer direção, inteligência, sabedoria, trazer o oculto à superfície. Só em Jesus nós conhecemos verdadeiramente Deus. E essa revelação é para todos. Por isso no capítulo 10, Pedro está estranhando falar com não-judeus. Mas ele logo em seguida entende no versículo 34, agora estou compreendendo, Deus não faz acepção de pessoas. E no versículo 35 ele afirma, na verdade Deus se agrada de qualquer pessoa que o teme e faz o que é direito. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vela, zela, cuida da unidade. Mas não quer que todos sejam uniformes, vistam a mesma roupa, sejam todos de um jeito, excluindo a diversidade, a singularidade de cada um, as particularidades que Deus quer usar, porque nós todos não somos apenas olho neste corpo. Um é mão, o outro é pé, o outro é ombro. Quantos estão entendendo a analogia? A igreja é uma em diversidade. Senhoras e senhores, também no capítulo 15, os apóstolos estão em conferência e eles vão discutir o fato de os gentios entrarem para a igreja. Gentios é não judeus. E eles vão chegar à conclusão de que estes gentios só precisam crer em Jesus e não se tornarem judeus para serem salvos. Havia essa ideia, será que aquele que não é judeu precisa primeiro se converter ao judaísmo, se tornar um judeu, pôr umas franjas, usar uma roupa diferente,
guardar o sábado, circuncidar os meninos, para então crer em Jesus e ser salvo? Será que é necessário? E a igreja, imbuída da direção do Espírito Santo, chegou à conclusão: não, na verdade o mistério com eles é outro. A porta da graça está aberta para eles, e só vem quem crê, e se crê, é salvo. Senhoras e senhores, vamos ao 7º sinal de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. E eu acredito que você não está anotando nada, porque você tem uma mente daquelas de... Quem, meu Deus do céu? Eu tenho um professor que ele é ateu, mas ele é brilhante. O senhor Leandro Carnal. É um dos maiores professores do nosso país. Bem, a mente daquele homem é admirável. E eu quero acreditar que vocês não estejam anotando nada, porque também tem mentes tamanhas e admiráveis. Senhoras e senhores, o 7º sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja empática, que busca a igualdade, isto é, que se preocupa com as pessoas ao redor. O capítulo 2 e o versículo 44, vamos ler juntos. Capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em... Agora o capítulo 4 e o versículo 32, 34 e 35. 32 do capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhes eram. Versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos... E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo é uma igreja que subtrai o egoísmo, que vence o ego. Uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo é uma igreja vazia de si, das suas preocupações, das suas futilidades, dos seus sabores do mundo. É uma igreja que está de olho em suprir as necessidades dos irmãos. Senhoras e senhores, é algo interessante, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de verdade, ela fica preocupada com as outras pessoas. Ela nota quem falta no culto, ela liga, ela manda uma mensagem, ela vai lá fazer uma visita surpresa. Eu que falo com vocês, um dia cheguei ao extremo de perseguir uma pessoa que não queria mais me atender, ou tinha dado um problema no celular, como foi o caso. E aí eu madruguei lá na casa dele, senhor, até a última informação que eu tinha, ele saía às 5 horas da manhã. E aí eu estava lá, não podia gritar para não acordar os outros, não tinha campainha. Aí ele saiu, missionário Wilton Barros, o que o senhor está fazendo aqui? O Espírito Santo mandou eu vir aqui te acompanhar. Você não tem tempo para ir nas reuniões, você não tem tempo para a gente conversar um pouco. Irmão, eu vou fazer o trajeto que você faz de busão e a gente troca uma ideia, o que você acha? Ah, missionário, eu não acredito que o senhor vai fazer isso não. E aí ele ficou lá, me olhando, como se eu fosse um personagem. Pois nós fomos daqui até o Ibirapuera, senhoras e senhores. Daqui não. Eu moro no Itaim Paulista. E nós fomos do Itaim Paulista até o Ibirapuera, conversando sobre as coisas do reino. Ouça-me, por favor. Uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada por atos de amor. No 3, você pode dizer atos de amor? 1, 2, 3. Atos de amor. Vamos de novo, só para decorar. 1, 2, 3. Atos de amor. Não é I love you de Facebook. Não tem nada a ver com graça e paz. E fim. Não, irmãos. A igreja que é verdadeiramente cheia do Espírito Santo, ela dá graça, ela dá paz. Ela procura saber como é que você está nessa graça e nessa paz. E se a pessoa, o interlocutor não responder como ela espera, ela age para levar a paz.
para suprir as necessidades, para trazer à pessoa o estado de graça que ela necessita estar. Ela causa situações, ela abre mão dos seus recursos para preencher as necessidades do outro. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja sempre preocupada com o próximo. Você não está nem aí para o seu irmão? Isso é sintoma de que você está vazio do Espírito de Deus. Talvez seja um bom religioso, mas lembre-se, na Bíblia, irmãos, religioso nunca deu muito certo, tá? Então fica alerta. Só gente cheia do Espírito de Deus serviram verdadeiramente a Deus nas histórias sagradas. Vamos prosseguir, todos entendendo até aqui, diga amém. Oitavo sinal. Para que nós possamos identificar uma igreja realmente cheia do Espírito Santo, e isso com base nos relatos históricos do livro de Atos. O oitavo sinal é que a igreja sofre perseguição. E ela tem alguns heróis mártires. Ou seja, pessoas que morrem pela verdade que pregam. O primeiro ponto. Atos dos Apóstolos, capítulos 6 a 7. Uma grande perseguição fez com que os líderes religiosos capturassem um jovem pregador chamado Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Uma grande perseguição fez com que os cristãos abandonassem suas casas em Jerusalém e fugissem para outras aldeias e cidades vizinhas. Imagina só, você, crente genuíno, descobre que é proibido ser crente aqui, ó, onde você mora. Aí você precisa sair da casa onde você mora, abandonar o emprego onde você serve e desenvolver uma nova rotina por amor ao Evangelho, a palavra de Deus, a causa de Cristo. Era isso que estava acontecendo. No capítulo 9, no versículo 25, aquele que era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, se converte e passa a crer em Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Em decorrência disso, ele quer contar para todo mundo, porque pessoa cheia do Espírito Santo sempre anuncia o Evangelho, sempre compartilha a palavra. E Paulo estava cheio do Espírito Santo, ele queria comentar para todo mundo. E ele foi comentar. O que aconteceu? Os judeus da Síria, um país vizinho de Israel ao norte, acharam aquilo uma inconformidade e asseveraram a perseguição. Queriam capturá-lo e assassiná-lo por causa da sua fé em Jesus. Paulo precisou se esconder dentro de um cesto e ser levado para fora da cidade pelo muro, porque os portões estavam vigiados por guardas. Perseguição. Senhoras e senhores, no capítulo de número 12, versículo 2 de Atos dos Apóstolos, nós somos comovidos com o martírio do primeiro dos 12 apóstolos. Tiago é decapitado, porque falou de Jesus, praticou o que Jesus praticou e viveu como filho de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos e irmãs, não tem quem seja cheio do Espírito Santo e não sofra perseguições. Quantos ouvem? A minha amada psicóloga e educadora cristã Andresa Lima pregou aos senhores e às senhoras na semana passada. Aquela mulher de Deus, ela é aquela mulher linda, eu adoro ela. Senhoras e senhores, esta mulher de Deus, ela puxou briga com todo o departamento de recursos humanos de uma empresa gigantesca no centro de São Paulo. Por quê? Ela se pôs à tapa. Eu quero um banheiro feminino para as mulheres dentro da fábrica. Isso é um absurdo. Elas terem que cruzar a rua no dia chovendo para usar o banheiro. Isso aqui eu não engulo. É direito. Gente,
Eu estou falando de uma pessoa CLT, que acorda de madrugada, vai de trenzão, busão, lotada, espremida, volta altas horas, no pico. Com todas essas dificuldades, ela ainda fez um puxadinho, porque amou as pessoas, porque se importou de verdade. Quantos estão entendendo? Sabe o que a chefe dela dizia? Ela saiu de lá sob a seguinte acusação. Ela pediu demissão e está em uma ótima empresa agora para a glória do Senhor Jesus. Senhoras e senhores, sabe o que a chefe dela dizia? Essa menina tem muita força de caráter. Tudo para ela tem que ser certo. Não mente para ninguém, não engana ninguém, não consegue falar na cara de um funcionário que ele é um inválido e que ele vai ser mandado embora só por corte, para que a empresa lucre mais e ponto final. Ela dizia, isso aí eu não vou fazer porque é falta de ética, e eu sou serva de Jesus. Ai, 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 gente cheia do Espírito Santo, são pessoas que brilham, e se tiver treva, o que acontece com as trevas quando a luz acende? Por favor, senhoras e senhores, me ajudem. O que acontece com as trevas quando a luz se acende? É isso que causa perseguição. É quando você vive o Evangelho, quando você imita o seu Salvador, quando você faz das obras de Cristo as suas obras. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem a pessoa da verdade em si. É alguém que é levado a copiar Jesus. É alguém que é levado a imitar os passos do Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que está preocupado em agradar a Deus, acima de agradar a si mesmo e agradar as pessoas ao redor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tem prioridades, e a prioridade principal é o reino de Deus. E é por isso que ela ora o Pai Nosso, não como reza, repetindo, mas com consciência. Venha o teu reino, faz a tua vontade, e como é no céu, seja na terra, porque teu é o reino, tua é a glória, tua é a honra e o poder, para sempre. É alguém submisso, é alguém que entendeu que a vida nesta existência só vale a pena rendido aos pés de Jesus, vivendo o propósito de Deus, cumprindo a missão da igreja. Estamos acabando, tá, irmãos? Não se entediem, por favor. No capítulo de número 5, e o versículo 2, também no 15, no versículo 24, nós vamos descobrir o nono sinal de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, conforme o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja sofre problemas internos. Isso aqui o pastor vai amar, a pastora também. Porque tem gente que cria a ilusão. Se Deus está nesse lugar, não vai ter nenhuma picuinha. Se Deus está aqui, então ninguém vai falar de ninguém, então vai ser só paz, amor, tranquilidade e céu. Aqui vai ser um pedacinho do paraíso. Senhoras e senhores, isso é enganoso, isso é invencionice, isso é achismo, equívoco, erro, não bíblico. A igreja cheia do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, enfrentou um casal que mentiu para os apóstolos com relação a uma oferta que eles iriam dar. A igreja de Atos dos Apóstolos, cheia do Espírito Santo, teve no capítulo 15, versículo 24, a presença de algumas lideranças que achavam que não precisavam consultar os demais. Sempre tem um desse. Não, eu estou de Deus, eu estou muito de Deus, não vou nem falar com o pastor, não vou falar com a pastora, não vou me reunir com nenhuma liderança. Eu vou e vou fazer, glória. Esse tipo de crente rebelde, esse tipo de ovelha não pastoreada, esse tipo de insubmisso, contrário à palavra da verdade, também estava na igreja cheia do Espírito Santo. Por isso, senhoras e senhores, eu sinto muito anunciar a verdade, esta verdade em específico, mas
até que ele venha, haverá joio no meio do trigo. E esperem, porque quando o juiz vier, então ele separará o joio do trigo. O trigo será guardado no celeiro, uma metáfora para o reino glorioso do Pai. Mas o joio será lançado no fogo. Amigos e amigas, o 10º sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, é que a igreja cheia do Espírito Santo possui líderes que trabalham no ensino e na oração. Pastores, profetas e mestres. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. O colégio apostólico dos seguidores de Jesus, aqueles 12, sabe? Eles disseram assim: olha, nós não podemos nos preocupar com a parte administrativa da casa do Senhor. Nós necessitamos dar exclusividade do nosso tempo ao estudo e ao ensino das Escrituras e à oração. Então, palavra e oração devem ser as responsabilidades máximas dos líderes de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quantos entenderam? E eu quero abrir um parênteses aqui. É heróico o trabalho de pastores como o pastor Eduardo, que tem uma rotina de trabalho secular e ainda se dedica à palavra do Senhor e à oração. Quando você achar que o pastor Eduardo não está orando o suficiente, ou se você pensar, as palavras que ele está trazendo aos nossos corações não são tão profundas quanto deveriam ser, lembre-se, é porque ele ainda não tem liberdade financeira para fazer o que a Bíblia manda, que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho, porque pregar o Evangelho não é vir aqui e falar 30 minutos, é antes de vir a falar 30 minutos, estudar 10 horas, e passar a vida fazendo cursos, e gastando dias em oração e em jejum. Tem uma metáfora que eu acho que é bastante elucidativa nessa hora, que é a de um iceberg. A ponta do iceberg a gente vê, né, que está sob a superfície das águas, naquele mundo de mar. Mas aquilo não é todo o iceberg. A maior parte do iceberg está submersa debaixo da água. É só a pontinha que você vê. Essa pontinha aqui é o tempo de pregação diante de vocês. O que está sob a superfície, ali é o tempo de preparação, oração, jejum e estudo da palavra. Os profetas, os mestres, os pastores se dedicavam apenas à palavra de Deus e à oração. Gasta muito tempo, tá, gente? Quando você não é do raso. Gasta muito tempo ser um ensinador profundo. Gasta muito tempo viver toda a disciplina pastoral. Para mais detalhes, acesse minha página, acompanhe um pouquinho da minha rotina e fica louco comigo. Posso ouvir um aleluia? Eu sou um missionário que sirvo o reino de Deus em tempo integral. Tenho dezenas de formações, todas elas para dar ao povo de Deus palavra de Deus. Sem risco de errar, sem dúvidas. Se vocês acham que eu falo com certeza, falo depois de ter conferido inúmeros textos. Oh, meu Deus do céu, quantas horas aula de aula. Só o rei para me dar graça. Ouça. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Lembrando que a maioria das vezes a igreja se reúne, entende o papel do pastor e assalaria o pastor. Tá bom, irmãos? Então que os irmãos possam ficar com esse conselho e começar a orar sobre isso. Senhor, nós precisamos de um pastor que tenha tempo para nos visitar. Nós precisamos de um pastor que tenha tempo para estar na nossa casa quando a gente precisar.
de um pastor que possa se aprofundar em seminários, em cursos, que possa gastar a sua vida para nos dar mais de Ti. Fica o conselho, Deus os abençoe. Amigos e amigas, o 11º sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, ela possui líderes que trabalham na administração da igreja. Como os pastores, os mestres e os apóstolos estavam ocupados no trabalho primordial da palavra e da oração, então a igreja levanta diáconos, cooperadores, para administrar os bens da igreja, o serviço social da igreja. Isso não significa que os diáconos e obreiros não preguem, porque a exemplo de Estevão, capítulo 6 e 7 de Atos, é impressionante o modelo do diaconato de Atos. É um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, é um homem cheio de fé, é um homem de prodígios, de milagres e de uma palavra tão poderosa e carregada na sabedoria, que você até confunde. Será que não é um diácono apóstolo? Qualidade, senhoras e senhores, é coisa de Deus e de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que 2 cooperadores da igreja de Jerusalém foram enviados para enviar uma carta da igreja sede até a igreja de Antioquia, na Síria. Os nomes deles eram Silas e José Barsabás. Olha que coisa interessante, ou Judas Barsabás. Homens de Deus cumprindo funções para o bom andamento da casa de Deus. Irmãos e irmãs, o pastor, o apóstolo, o mestre não faz a obra de Deus sozinho. Não existe isso. Eu estou agora cumprindo a função de um mestre, eu estou ensinando à igreja de Deus as palavras do nosso Deus. Eu me dediquei para trazer aos senhores e às senhoras a resposta do alto para as suas orações. Sejam cheios do Espírito Santo. E aqui estão os sinais para isso. Agora veja, é impossível eu cumprir a minha missão se os outros santos não estivessem fazendo a missão deles. Como o pastor Eduardo, a sua digníssima esposa, e os obreiros de sua confiança, aqueles que fizeram de tudo para nós estarmos aqui nesta casa ordenada e bonita. Cada um fez algo, cada um se preocupou com uma tarefa, e dentro da conjuntura de ajuda mútua, nós estamos desfrutando o fruto de estarmos aqui com algum conforto, dentro de um espaço estável, desenvolvendo o ministério da palavra de Deus, alimentando as nossas almas, orando juntos. Quantos entendem? Há um trabalho por detrás de toda essa organização, de toda esta beleza. Quantos entendem isso? Há um trabalho por detrás, e uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entende que não é responsabilidade do pastor fazer tudo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entende que não é responsabilidade dos primeiros líderes cuidarem de todas as minúcias, correrem sem parar para dar conta de cada detalhe, até mesmo da parte administrativa. Uma igreja cheia do Espírito Santo entende que é um corpo, e o corpo tem diferentes membros, a igreja tem diferentes funções, e cada um precisa atuar num espaço e fazer algo para ajudar o corpo a evoluir e crescer e se desenvolver em saúde. Senhoras e senhores, e agora para encerrar, o 12º sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, é uma igreja que desfruta do poder de Deus para curar e para libertar as pessoas dos cativeiros demoníacos. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé agora, por gentileza. Uma igreja cheia do Espírito Santo
É uma igreja de curas. Oh, glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de libertação. Oh, aleluia. E libertação nada mais é do que arrancar alguém de um lugar de onde estava preso e levá-lo ao lugar onde ele pode ser livre. É romper com as restrições, é destruir o que obstrui o avançar, é quebrar aquilo que impede o crescimento, o desenvolvimento, a paz, o amor, a fluidez. Todas essas barreiras caem por terra quando a igreja é cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro e João olham para um paralítico e dizem para ele: bem, nós estamos sem dinheiro agora, mas nós temos o poder que é no nome de Jesus. Paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. No capítulo 5 e no versículo 12, a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios, muitas maravilhas eram operadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 9, versículo 34, Pedro está na cidade de Lida e existe um homem ali acamado há 9 anos. 9 anos em uma cama. E Pedro então olha para aquele homem cheio do Espírito Santo e diz a ele: ei, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E o homem se levantou e andou. E pouco dali, no versículo 40 do capítulo 9, Pedro vai à cidade de Jope, e lá está uma moça chamada Dorcas ou Tábita, e ela morreu. Então Pedro pede para as pessoas saírem do quarto, dobra os joelhos, ora ao seu pai. Ele tem comunhão vertical, posso ouvir um amém? Ele tem contato com o Todo-Poderoso, com Deus dos impossíveis, Deus dos vivos e dos mortos. E ele conversa com Deus e olha para aquela menina morta, na verdade estava ali o cadáver, e diz: ei, Tábita, levanta-te. E a moça abre os olhos e levanta, e como se nada tivesse acontecido. No capítulo 16 e no versículo 18, o apóstolo Paulo está fazendo missões na cidade de Filipos, na Europa. E ele olha para uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E ele mira no espírito dentro dela e diz: espírito, eu te mando, em nome de Jesus Cristo, sai dela. Imediatamente o espírito saiu. Igreja de Deus, noiva do Cordeiro, que tipo de igreja somos nós? Se você acredita que é de Jesus, se você acredita que está salvo, se você é crente, você se considera crente? Eu acho que a maioria aqui se considera crente. Ah, não, eu sou um cristão mesmo, amém, aleluia. Que tipo de igreja somos nós? Eu acabei de listar 12 sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos. Que tipo é você? Que tipo integra você? Qual é a qualidade de povo de Deus que você vive? Gostaria que você fizesse essa pergunta a você mesmo. Quantas dessas qualidades da igreja cheia do Espírito Santo fazem parte da minha vida? Quanto dessa glória eu tenho carregado nos meus dias? Quanto dessa renúncia eu tenho sofrido? Quanto dessa perseguição eu tenho suportado? Quanto amor existe no meu peito, pelos irmãos, pela obra de Deus? Quanto você é cheio do Espírito Santo, conforme a Bíblia Sagrada? E para que nós possamos orar juntos, que tipo de igreja você quer ser? Nós estamos vivendo um boom, um crescimento espantoso das igrejas evangélicas no Brasil. Isso não é mundial, é no Brasil.
É igreja em toda a esquina. E há muita gente nas igrejas, pelo menos aqui, quando eu entrei no bairro de vocês, eu vi várias igrejas cheias de gente, graças a Deus. É um bom lugar para se estar. Mas a pergunta incomoda: que tipo de igreja somos nós? Uma de compromisso com o templo aos domingos? Uma de compromisso com o pastor, que é maneirão, da hora, a mulher dele um carisma só? Por que é que a gente está aqui essa noite? Qual a razão de nos reunirmos aos domingos? Por que é que nós somos chamados de igreja? Eu gostaria que você olhasse para o que eu falei até agora e pensasse um pouquinho. O tipo de igreja que a Bíblia diz que deve ser a igreja de Jesus. E o tipo de igreja que nós somos, como nós vivemos, a maneira que nós prosseguimos. Dentro dessa revelação, com essa reflexão, vamos orar. Porque sabe, eu não posso encher vocês do Espírito Santo. Não há ninguém aqui que possa. Nem se a gente fizer uma música bonita aqui, e a igreja aqui tem um bom som, né? Vocês fazem uma boa música. Mas não, essa música não pode encher vocês do Espírito Santo. Pode arrancar lágrimas, eu confesso. Pode emocionar alguns, mas não encher. Para que eles mudem. E a ideia de ser cheio do Espírito Santo, entende isso e nunca mais esqueça. Ser cheio do Espírito Santo é ser vazio de si mesmo e cheio de quem Jesus é. Menos parecido com você e mais parecido com Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor nos trouxe é um grito para que a nossa terra se aproxime do seu céu. Eu vim ouvir a tua voz, na medida que vim declará-la. Meu coração está contorcido no peito. Eu não quero continuar como estou. Nirian daramaia cego. Talamassuribiande queso. Eu não quero ser um rótulo. Eu não quero ser parte de uma igreja superficial, carnal, de título, de placa, com CNPJ, mas sem identificação contigo, sem a tua aparência, sem o teu entendimento, sem a tua sabedoria, sem o teu amor. Transforma o mundo através de nós. Oh Senhor, nós estamos aqui essa noite, ouvimos a palavra, e queremos que estes sinais sejam os sinais da nossa igreja. Rogamos ao Senhor, Espírito Santo, venha sobre o teu povo, venha sobre nós. Enche-nos das qualidades de Cristo. Venha sobre nós e destrona o nosso eu. Destrona o nosso serviço a nós mesmos. Espírito Santo da verdade, arranca de nós o que nos está obstruindo. Mais de quem tu és,
mais do que tu tens. Enche-nos do teu Espírito Santo. Queremos o fruto. Queremos a bondade, o amor, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio. Queremos refletir o caráter do nosso Mestre. Queremos ser parecidos contigo. Luz, sal. São as características que queremos carregar em nós. Papai, em nome de Jesus, penetra os corações essa noite. Eu te suplico, meu amado, toque, desperte, chama-nos outra vez para a oração, para o jejum, nos desperte para o estudo diligente das Escrituras, nos arranca do raso. Não queremos fazer de conta que somos, queremos ser. Queremos viver a tua realidade, o teu reino, submissos a ti, filhos que te honram, servos que te obedecem, homens e mulheres dirigidos pelo teu Espírito, preenchidos pela tua revelação, amantes da verdade. Faça-nos promotores do bem, promotores da generosidade, promotores do amor sincero. Senhor, estamos aqui, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito. Precioso, nós te damos liberdade para nos incomodar. Senhor, desperte essas pessoas, não deixe elas saírem daqui sem que o Senhor as incomode. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, nos incomode, nos chame para mais perto, nos chame para mais junto. Nós oramos por intimidade, nós oramos pelo som glorioso da tua voz, e todo aquele que o ouve não quer pecar, e todo aquele que o ouve só quer orar e abundar em tua presença. Suplicamos pela purificação das nossas intenções. Meu Deus, os pensamentos que têm passado pelas nossas cabeças, a ira, a mágoa, a contenda, a intriga, a mentira, o engano, o ganho desonesto. Oh Senhor, Senhor, cura-nos, cura-nos, cura-nos.